rolando uma chantagem na sua opinião, professora? Aí eu quero pegar até, a gente está aqui com uma cientista política, uma professora, para a gente ver do ponto de vista mesmo institucional. O Lula fala a todo momento que ele que tem a prerrogativa de escolher um presidente do Supremo Tribunal Federal. Já o presidente do Senado, ele agora saiu com essa, que é o Senado que aprova ou não o nome escolhido pelo presidente, né? E aí o Josias trouxe bem essa questão. Será que, por que eles estão fazendo esse motim aí contra o Messias? Davi Alcolumbre, inclusive, ontem, a informação que veio e que ele disse para aliados é que ele conta com 60 votos em plenário para rejeitar a indicação do Messias no Supremo Tribunal Federal. E que mesmo que o governo consiga os apoios necessários, ele ameaçou fazer o seguinte: uma corrida, né? Uma votação relâmpago, justamente para derrotar o Messias. E nisso ele falou que a intenção é fazer justamente para que seja muito rápido e fazer com que o governo aposte uma corrida com ele, para ver quem serão os primeiros 41 senadores a registrarem o voto no plenário, com a ameaça de encerrar a sessão pouco depois do quórum atingido. E aí seria, valendo! Aí vai ver quem vai votar, se 41 contra ou a favor, que aí já derruba o Messias. Como é que você está vendo essa disputa em nome do Messias? Não, eu acho que tem duas coisas. Um é a indicação do Messias, que segue uma tradição, né, que foi, de alguma forma, interrompida durante o primeiro governo Lula, né? O presidente Fernando Henrique nomeou 3 ministros, né? Uma que foi simbólica, eu acho que foi a ministra Ellen Grace, e acho que a Ellen Grace foi nomeada por ele. E 2 que eram pessoas da sua confiança, pessoas que tinham currículo, que tinham reconhecimento, mas foram nomeadas porque eram pessoas da sua confiança. No primeiro governo Lula, eu acho que ele na verdade, fez algo diferente, né? Até porque eu acho que provavelmente a sua familiaridade com o meio jurídico não era, né? Não era muito grande, pesou a opinião do ministro Márcio Tomás Bastos, etc., até que percebeu que precisa de pessoas que são aliados fiéis, né? E daí o PT indicou o Toffoli, e agora, no segundo mandato, o presidente está indicou vai indicar outro, pessoas da sua total confiança. Esse jogo funciona melhor quando a total confiança coincide com currículos, vamos dizer assim, mais robustos, currículos de juristas mais robustos, coisa que nem o ministro Zanin, nem o candidato a ministro Messias tem, né? Então, eu acho que é uma indicação que, de um lado, segue uma tradição. A corte é uma corte política, não deveria ser, mas ela é. Né? E ela, na verdade, isso também é resultado da importância que ela ganhou no período todo, nesse período anterior, no período democrático anterior. Ela ganhou um enorme poder que lhe foi concedido pela Constituição, pelo processo político, pelos atores que judicializavam os seus conflitos. Né? Então, eu acho que, de um lado, tem a questão da indicação, né? E, de outro lado, eu acho que é esse momento em que o executivo as lideranças do legislativo estão numa disputa de um pouco de cabo de guerra, né? Disputa que é possibilitada pelo fato da incerteza com relação a que lado essas lideranças do Congresso vão ficar na próxima eleição. Então, eu acho que é isso, é uma disputa política, como já houve outras, né? Esse presidencialismo que requer uma coalizão ampla, né, para que o presidente possa governar, propicia 2 coisas: corrupção, né? E, por outro lado, propicia muitos momentos de tensão. E eu acho que, nesse momento de tensão, a discussão é essa, né? Quem é que vai ceder mais, né? O presidente ou o Congresso. Eu achei imprudente
mas isso é uma avaliação pessoal, não como cientista política. Eu achei imprudente que o presidente apresentasse a candidatura do Messias agora, num momento de muita tensão, né? Aumentou a tensão entre o executivo e o legislativo. Podia ter deixado para um pouco depois, talvez. Né? Ele provocou e está recebendo a resposta. E, inclusive, com muitos apoiadores dele, por exemplo, os movimentos negros, os movimentos de mulheres também, ao indicar um homem, né? Ele também provocou. Mas ele sabe que esses são seus apoios cativos também, né? Não perde, mesmo fazendo isso. Não vão passar para a direita, porque fazer uma pressão legítima, eu acho. A professora precisa se despedir só, Josias, que ela tem horário. Vamos só se despedir dela, a gente segue aqui o nosso All News. Professora, obrigada pela sua participação hoje aqui, uma honra recebê-la no nosso All News, viu? Obrigada, a honra é minha, o prazer é meu estar aqui com o Josias, que eu sou leitora e fã, né? E estar com vocês do programa. Muito obrigada por terem me convidado. Professora. Obrigada mesmo. Bom, para quem está conosco na TV, um intervalo, a gente segue aqui com as análises do Josias também sobre aí a tensão entre o Congresso e o governo. Você ia acrescentar aí, Josias? Pode falar. Nesse caso do Jorge Messias, Fabiola, a Constituição é muito clara, não é? Ela diz que cabe ao presidente da República indicar um nome para o Supremo e cabe ao Senado avaliar se o escolhido do presidente merece ou não vestir a toga. O que chama atenção nesse momento é que a análise do nome do Jorge Messias foi contaminada por interesses que não tem nada a ver com esse processo, que se tornou um processo muito desqualificado, né? Poder-se dizer, o Jorge Messias não serve, porque nesse momento quase que o presidente indicasse uma mulher para o Supremo, de preferência uma mulher negra. Alguém poderia argumentar, olha, o Jorge Messias, ele é desqualificado se formos comparar até com as escolhas do Lula. Ele não tem a erudição do Flávio Dino e tampouco tem os conhecimentos, o traquejo do Cristiano Zanin, o traquejo jurídico. Então, você pode usar vários argumentos, mas argumentos que visem analisar, não puxar um tapete do presidente ou defender o indefensável. Não, vamos derrotar o Lula aqui porque precisamos dar uma demonstração de força, está atrasando as nossas emendas, ou a Polícia Federal está fustigando aqui os nossos aliados. Então, é tudo muito desqualificado. O processo eu não vi até agora, Fabiola, nenhum senador apresentar um argumento lógico. Olha, não quero o Jorge Messias porque ele é desqualificado, não tem conhecimento jurídico. Pelo contrário, as pessoas acham até que o ministro é muito simpático, é um personagem ali de boa alma, um evangélico, é muito difícil brigar com ele, é afável. Mas ninguém utiliza um argumento técnico para dizer, olha, não quero por isso. Não, é só puxação de tapete, intenção de derrotar o governo por derrotar o governo. Então não dá, é um processo muito desqualificado, né? O Senado tem essa atribuição, cabe ao Senado decidir se o escolhido do Lula merece ou não a toga. Agora é preciso qualificar esse processo, né, Fabiola? Do jeito que está, não é aceitável. É triste de assistir até, porque é muito grande. Não dá para ter pena, né, do Messias, como uma ouvinte nossa falou ontem, né, Josias? Mas é curioso de assistir. E até mesmo a forma como o Davi Alcolumbre está se comportando, né? Essa última de falar que vai fazer a corrida pelo voto, você já viu um negócio desse? Vai abrir a votação e aí vai deixar chegar, pode conduzir dessa maneira a votação de uma indicação do presidente da República a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Essa ameaça que ele fez, não sei, a gente já voltou, Luísa? Estou perdida aqui no horário. Estamos voltando. Porque foi o que ele disse. A intenção do Davi Alcolumbre é apostar uma corrida. Gente, vamos entender isso. O Davi Alcolumbre, presidente do Senado, está sugerindo apostar uma corrida com o governo.
Votação aberta. Abre a votação. Os 40 primeiros senadores que votarem, aí ele vai encerrar a votação assim que tiver o quórum. Aprovado, 41 aprovado ou 41 derrotado. E aí acabou a votação. É isso que Davi Alcolumbre está sugerindo fazer. E aí vai ficar nessa situação super complicada, né? Eu acho que para todos, né? Estamos de volta para quem está conosco na TV. Estamos falando ainda sobre Jorge Messias e essa aposta aí de Davi Alcolumbre. Ele quer apostar uma corrida com o governo. Onde já se viu isso, né, Josias? E se você for analisar, Fabíola, o que o Davi Alcolumbre fez em relação ao André Mendonça, no governo Bolsonaro, ele fez o oposto. Ele postergou a análise, demorou quase 5 meses, 4 meses e 20 e tantos dias para submeter o nome do André Mendonça à votação. E ele era, na época, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que realiza a sabatina dos indicados para o Supremo. Sentou em cima da indicação, o Bolsonaro o fustigava a todo instante, ele não se dava por achado, e ele percebeu que, ao protelar, ele acabou beneficiando o André Mendonça, porque deu a ele um tempo para visitar os senadores, para se familiarizar com as restrições que faziam o nome dele, construir uma fórmula que permitiu que a escolha da relatora recaísse sobre a senadora Elisiane Gama, que é uma senadora evangélica como identificada com a esquerda, não é? E a Elisiane fez um relatório recomendando a aprovação do nome do Jorge Messias. Então, votaram nele os governistas, então, estavam no governo Bolsonaro, e também oposicionistas, gente da esquerda, votou no André Mendonça. Tanto que agora o André Mendonça, em solidariedade ao Jorge Messias, que é evangélico como ele, está pedindo votos à facção bolsonarista do Senado, né? Agora, o Davi Alcolumbre, diante dessa evidência de que lá atrás, ao demorar, ele beneficiou quem ele queria prejudicar, ele agora quer apressar a votação. E está imprimindo a análise do nome indicado pelo Lula, esse ritmo de corrida maluca. Não, atingiu o quórum mínimo lá no painel, 41 votos, eu termino a votação. Ele sabe que não é assim que a banda toca no Senado. Você tem que favorecer a manifestação da maioria dos senadores. Então, se há gente nas dependências do Senado e que não teve tempo de chegar ao plenário, cabe ao presidente dar tempo, sabendo que há presença, e a presença é registrada quando o senador entra no prédio. Então, ele sabendo que há senadores presentes que ainda não tiveram a oportunidade de votar, ele deve fazer o oposto do que ele está prometendo fazer aqui. Ele deve dar tempo para que os senadores cheguem ao plenário e manifestem a sua vontade. Isso aqui é coisa de ditador mequetrefe. Não é? Ah, não, eu estou no comando da mesa, atingi o quórum mínimo, acabou. Isso parece estudante zangado, Fabíola. Não um senador que está presidindo o Senado Federal e, por consequência, preside também o Congresso Nacional, né? Então, não orna com a civilidade, com a institucionalidade e transforma o plenário do Senado num pátio de colégio. Então, é como se o Davi Alcolumbre, zangado, quisesse dar uma lição no seu rival, que agora ele escolheu o Lula como rival. Então, é realmente desqualificador, Fabíola. É um processo que não imprime racionalidade, civilidade e institucionalidade ao processo. E isso é muito ruim para a política, é ruim para quem observa, é ruim para o interesse nacional, no final das contas, né? Que se querem rejeitar o Jorge Messias, tem todo o direito de fazê-lo, mas que façam pelas razões adequadas, né? E com motivos e com argumentos que sejam lógicos, né? E não essa puxação de tapete, essas rasteiras, esse ambiente de pátio de colégio. Mais um jurista, na verdade, ele, o nosso professor Walter Mairovich, colunista aqui do nosso All News. Olá, professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias.
Engraçado, ele muda as poltronas ali. Às vezes é laranja, às vezes é verde. Laranja não é couro ali, né? Marrom. Acho que é verde, né? Muda. É, A gente tem a impressão, mas é verde, não é isso, é professor? verde? Não, ali tá, tá marrom. Os meus diplomas estão todos em veludo verde, tá vendo? Tô. É que depende de qual lado da sala ele está. Nossa, deve ser chique essa Não, sala. ó, É. na verdade depende da bagunça. A Ah, outra às vezes está tão entendi. bagunçado que eu venho para cá, tá? Muito bom. Ó, vamos lá. Vamos ouvir, inclusive, o Messias, para saber como que ele está se sentindo diante de tudo isso que está acontecendo, né? Ele tem ido lá buscar os senadores, que parecem muito ocupados, alguns recebem, não recebem, mas ele ontem, ali numa conversa rápida com os jornalistas, ele disse que tem muita fé e que está tranquilo. Vamos ouvi-lo. A minha expectativa é continuar o meu trabalho da forma como eu sempre me portei a vida inteira, com muita fé, com muita humildade, apresentando o meu trabalho, apresentando o meu currículo. Eu estou muito tranquilo, tenho sido muito bem recebido pelas senadoras e pelos senadores. O clima é um clima de uma recepção muito respeitosa. E aí, professor Mairovich, como é que fica essa situação, né? O candidato do Supremo Tribunal Federal passar por essa situação agora, pública inclusive. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Bom, em primeiro lugar, ele que foi indicado é vítima de uma briga de quinta categoria entre o Alcolumbre e o Lula. E o coitado é usado. Então ele recebe pontapés e socos de todos os lados e ele não é culpado de nada disso. Ele foi indicado, a indicação não é dele. Então, mas ele fica como sparring numa briga de terceiros. É muito feio isso, muito ruim. O Josias já abordou toda essa questão muito bem. Eu gostaria, não tenho em mãos no momento, de saber se o regimento permite isso que está sendo feito. Que leitura se está fazendo do regimento, o Alcolumbre está fazendo do regimento, porque essa leitura me parece autoritária e inconstitucional, porque a Constituição assegura o quê? Que os representantes dos estados e representantes da população, no caso temos o Senado, que se representa o Estado, nós temos o direito de saber. Isso tem que ser transparente, isso tem que ser feito da melhor forma. Ou seja, buscar o que? A manifestação dos senadores. Se está atrasando pouco, se não está atrasando pouco, isso não. O que interessa é o voto. E ele, de alguma forma, está cerceando isso.